Vamos dar um pulo em Araranguá? Tem a história polêmica do delegado, que sempre foi muito conhecido por atuar positivamente. Mas eis que, por trás dessa história, surge um crime. O promotor do Ministério Público falou sobre o caso do delegado que é suspeito de matar uma mulher. Essa aqui. E aí o que acontece? Ele falou confiante nessa ideia de que pode se safar, pode escapar da condenação. Ou será que não? Será que a condenação é quase certa? Vamos ver. Um dos delegados mais atuantes de Santa Catarina vai para o banco dos réus. Jorge Giraldi tem mais de 2 décadas de carreira e centenas de casos resolvidos. Mas agora ele é quem está no centro da investigação, acusado de matar a ex-companheira Ivonete Mesari Genuíno, com quem teve uma filha. A Polícia Civil nunca apontou um culpado, mas então este promotor apareceu há 10 meses, se debruçou sobre o caso e já não tem qualquer dúvida. Na opinião do Ministério Público, o delegado matou Ivonete com a ajuda de um colega policial. É bom que se diga que a denúncia ela tem origem no inquérito policial, que tramitou de 2012 a 2015, e também no procedimento de investigação criminal. É a soma das 2 investigações que resultou na denúncia. Posso dizer que 90% do que embasou a denúncia está no inquérito policial feito pelos delegados. O crime teria sido passional. Segundo o Ministério Público, Ivonete e Giraldi começaram a se desentender por causa do valor da pensão que ele pagava para a mulher. Eram cerca de R$500, muito abaixo do que ela queria. Cada vez mais incomodado, Giraldi escolheu um caminho torto para resolver o problema. Matar Ivonete foi a solução, é o que garante o promotor do Ministério Público. Nessas diligências complementares, se utilizou uma técnica mais recente para periciar o celular da vítima, que foi encontrada com ela dentro do carro. Havia uma senha no celular na época que não tinha sido quebrada na primeira perícia. Fizemos uma nova perícia, conseguimos quebrar a senha e no celular vieram mais algumas informações que ajudaram na conclusão final pelo Ministério Público da autoria e participação do delito. Sempre prestativo aos pedidos da imprensa, Jorge Giraldi dessa vez preferiu adotar o silêncio. Nem diante do promotor ele falou, só vai se pronunciar em juízo. O porta-voz do delegado é o advogado Jean Setter. E se de um lado a promotoria diz estar segura da condenação, do outro a defesa garante a inocência do cliente. O meu cliente, desde o princípio, sempre se declarou inocente. Eu ouvi a sua história N vezes, né? Me contou a história toda, do que aconteceu, onde estava na noite do que aconteceu esse crime, no dia, enfim, né? Como era o seu relacionamento com a vítima. Está tudo muito bem claro para mim e eu tenho a plena convicção da inocência do meu cliente e da absolvição no momento oportuno. No dia 23 de fevereiro de 2012, uma quinta-feira, um veículo foi encontrado abandonado próximo dessa rodovia em Araranguá. Mas para a surpresa de quem chegou mais perto, o carro não estava vazio. Havia o corpo de uma jovem mulher de 24 anos de idade que tinha sido assassinada com 4 tiros. 3 deles na cabeça e 1 no braço. Isso tudo já seria suficiente para compor uma cena de horror, mas não era tudo. Ao lado do corpo, havia um bebê com pouco mais de 1 ano de idade. Era a filha que Ivonete teve com o delegado Jorge Giraldi, chamado para trabalhar no caso e que reconheceu o corpo da ex-companheira no local do crime. Um assassinato que, na opinião do Ministério Público, foi cometido por ele mesmo com a ajuda de um colega da delegacia, o agente Jacques Douglas de Oliveira. A certeza da promotoria é tanta que o MP pediu a prisão preventiva dos 2 policiais civis. Foi feito várias diligências e nada foi localizado de concreto. Já em relação ao delegado, por outro lado, existe, e esse é o meu convencimento, é o convencimento do Ministério Público, que eventualmente, que obviamente vai ser analisado pela Justiça daqui para frente. Mas, no meu entender, existe um emaranhado de provas que levam a autoria desse crime para os denunciados, para os ora processados. O pedido de prisão não foi aceito pela primeira vara criminal de Araranguá, mas o juiz decidiu levar o caso adiante para análise em tribunal. Em meio a isso tudo, quem comemorou foi Luiz Bosco. Ex-companheiro da vítima, ele chegou a ser apontado como suspeito pela polícia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao promotor pelo bom trabalho que ele fez, né? Ele me tirou esse peso da minha cabeça, que fazia 5 anos, vai fazer 5 anos, dele concluir
e achar aquilo que eu sempre achei, que eu sempre tinha certeza que tinha sido esse delegado que executou ela. Ela falou para a mãe dela que o Jorge atacou ela na 15 de novembro com o carro e ameaçou ela, se ela não fosse dele, ele mataria ela. Isso está no processo. O ex-companheiro de Ivonete também foi investigado pelo promotor, mas nada do crime levava até ele. A investigação tomou um rumo onde inicialmente se apontou o ex-marido, o ex-companheiro, como um possível autor do delito. Em relação a ele, nada foi localizado, nada foi encontrado, nenhuma prova foi localizada. Existiam dois pretensos autores do crime, o ex-marido, que é essa pessoa que estás mencionando, e o delegado. Em relação ao outro, nada foi localizado. A Corregedoria entendeu ser melhor afastar Giraldi das funções enquanto o caso caminhar na Justiça. É uma forma de preservar o processo e também o próprio delegado, que ainda tem direito à defesa e pode se livrar de uma condenação provando inocência diante do tribunal. O policial Jaques Douglas de Oliveira também não vai trabalhar na DIC enquanto for investigado. Foi uma medida cautelar imposta pelo juiz da primeira vara criminal. A investigação concluiu que o autor foi o Jorge e o partícipe, como a gente chama no meio jurídico, foi a pessoa que deu auxílio. Está no local do crime com o autor, esconder a arma do crime e assim por diante. A pena para um assassinato duplamente qualificado vai de 12 a 30 anos de prisão. Uma condenação que pode interromper a carreira do delegado caso se confirme. Mas não há outra saída se o tribunal do júri entender ser verdade a acusação. Faço também a observação que respeito o trabalho do delegado, fazia um bom trabalho na cidade, não tenho dúvida disso. Sempre tive o maior respeito pelo Dr. Jorge como delegado, só que, como é óbvio, a lei se aplica a todos. Essa história ainda vai dar muito pano para manga.